Parece que a novela Neymar fica, Neymar sai, Neymar renova, Neymar não renova está prestes a acabar. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, nos baseando numa notícia simplesmente do portal que em primeira mão anunciou que Neymar vestiria a camisa do Santos. O mesmo repórter, aquela matéria foi ele junto com Giovanni Martinelli, estou falando do Lucas Barros, dessa vez ele retorna falando a respeito do desejo do jogador continuar, mas que isso vai ter existe algumas exigências por parte do staff e a gente vai saber, lendo a matéria aqui, trocando ideia juntos, se isso deve ou não deve acontecer, se isso vai ser bom ou não vai ser bom para o Santos. Vocês vão ter o meu comentário a respeito. Antes disso, claro, muito importante que vocês curtam esse vídeo, muito importante que vocês comentem aí, muito importante que vocês se inscrevam no canal, muito importante que vocês compartilhem com seus amigos, muito importante que você engaje sempre que você vê um vídeo. Isso mostra para o algoritmo do YouTube que nós estamos relevantes e, portanto, sempre você vai receber aqui os nossos vídeos em primeira mão. Não adianta só se inscrever, não adianta só ativar o sininho. Faça todos esses processos que é muito importante para a gente. Claro, se você quiser algo mais, tem algumas opções aqui embaixo de hypar, se você estiver vendo pelo celular, se arrasta a parte dos comentários para a direita, que aparece a opção de você hypar o vídeo, e tem a opção de você se tornar membro aqui, que você recebe conteúdos absolutamente exclusivos todo mês, inclusive presença no nosso grupo no Telegram, fechado? Então faça isso, clique no botão Seja Membro ou no link na descrição. Vamos lá, sem mais delongas, vamos visitar aqui a matéria do Diário do Peixe e entender essa situação atual do Neymar e a novidade no que diz respeito ao desejo dele de querer continuar vestindo a camisa do Santos por mais tempo. Neymar quer ficar no Santos e aguarda projeto do clube para renovação. Esse é o título. Aí diz, o Santos iniciou as conversas para renovar o contrato do Neymar. Ponto. O Diário do Peixe apurou que as tratativas previstas para começar após a data FIFA de março foram adiantadas com o corte do atacante da seleção brasileira. Então, as conversas já estão acontecendo. Pessoas próximas ao jogador confirmaram que ele tem a intenção de permanecer no clube, local em que ele se sente feliz e acolhido para seguir atuando em alto nível. Ótimo. O principal, que é a vontade dele, segundo o Lucas Barros, o Santos tem. Mas calma lá. O Santos a negociação envolve não apenas a permanência do camisa 10, mas um projeto maior para o clube. Neymar deseja um time competitivo capaz de disputar títulos, enquanto seu pai, que participou da volta do jogador do Santos, acompanha as tratativas e quer fazer parte do planejamento do clube. Ou seja, olha, cada vez mais poderes para o Neymar dentro do Santos. Ao passo que o Neymar vai ficando, o Neymar pai vai exercendo cada vez um papel de protagonismo maior no planejamento do clube. Ele pretende atuar diretamente no projeto, que inclui melhorias estruturais como um estádio maior e um CT mais moderno, além de reforços vindos da Europa e jovens promessas do mercado sul-americano. Isso aqui é muito importante, a gente já volta para essa parte aqui. O Santos confia que conseguirá, no mínimo, um novo vínculo até a Copa do Mundo de 2026, mas há a intenção de contar com o Neymar até o final de 26, visando uma eventual participação na Libertadores, coisa que a gente imagina que o Santos vai conseguir, né? Com esse time que montou, pelo amor de Deus. A diretoria tem consciência de que o desempenho do jogador pode atrair interesse de outros clubes, mas os agentes do atleta já indicaram que o Santos será procurado antes de qualquer decisão sobre o futuro. Desde seu retorno ao clube em janeiro, Neymar disputou 7 partidas, marcou 3 gols, incluindo um olímpico, e deu 3 assistências. Ele se preparava para voltar à seleção brasileira nesse mês, após mais de um ano afastado por conta de uma lesão no joelho, mas foi cortado devido ao risco de nova lesão. Com isso, também ficou fora da semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians, no qual o Santos foi eliminado. Agora, o foco de Neymar e o do clube está na estreia do Brasileirão. O atacante segue em transição física e deve ficar à disposição para enfrentar o Vasco da Gama. Jogo marcado para 18h30 no próximo dia 30. Transmissão da Record da Casa TV. Bom, aqui algumas coisas bastante importantes que a gente precisa conversar, tá? O Neymar quer ficar. O Santos tem a vontade do jogador. Eu tentaria fechar um projeto quanto antes, porque se o Neymar voltar, começar esse Brasileirão e jogar muita bola, concorrência, vai ser muito forte. Pode vir concorrência do Brasil. Tá? Pode vir o Flamengo que dizem que não ter vindo, algumas pessoas divergem com relação a isso, mas as informações que eu tenho é que de fato não veio.
que de fato o Flamengo não veio. Pode vir, sabe? Se vier, acho que o Santos tem mais chance de manter, mas assim, é importante o Santos estar forte para disputar essa disputa. E é importante que o Santos adiante essa renovação para se ver calcado também num respectivo contrato maior. E não, aos 45 do segundo tempo, receber uma informação infeliz de que, demoramos aqui e ele está indo para outro lugar, seja no Brasil ou fora do Brasil. Então é importante que o Santos resolva essa questão logo, que essa novela acabe, que o Neymar tenha um contrato maior. Esse deve ser o principal objetivo. Mas esse objetivo, para ele ser sacramentado, e eu não sei se ele vai ser sacramentado tão logo, porque acho que assim, acho não, certeza que é uma oportunidade quase que inédita para a família Neymar de negociação de um novo contrato. Então tudo que eles puderem exigir aqui, eles vão exigir. Tudo que eles puderem barganhar, eles vão barganhar. O Neymar pai, com certeza, que mostra que ele quer mais protagonismo no Santos com relação à busca por planejamento. Já o Neymar quer um time de altíssimo nível, muito competitivo. E aí que a gente tem que falar, porque, beleza, temos que passar por duas questões muito importantes. Vamos falar do protagonismo do Neymar em primeiro lugar, do Neymar pai. O Marcelo Teixeira estaria disposto a dar mais protagonismo para o Neymar pai em troca de ter o seu filho jogando há mais tempo aqui, por mais tempo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque boa parte, inclusive, do protagonismo lá dentro do CT, no dia a dia, não é nem do Marcelo Teixeira pai, é do Marcelo Teixeira filho. Tá? E eu acho que seria muito pior para ele perder o Neymar, ser o presidente que trouxe, mas perdeu o Neymar, do que abrir mão de poderes. Né? Eu acho que seria muito ruim para ele. Eu acho que a imagem que ele passa tendo o Neymar por mais tempo é muito mais vantajosa, ainda que ele perca um pouco de protagonismo ali dentro da tomada de decisão. Eu acho que isso é uma parte que, assim, o Marcelo não é um cara burro, não é um cara que nasceu ontem. Ele é um cara que vive da sua imagem, né, do tudo que ele construiu e tudo mais. Então, eu imagino que esse deva ser algo tranquilo para que o Santos resolva dar mais protagonismo para o Neymar pai, inclusive participar de negociação, etc. Mas existe um outro ponto aqui que é o Neymar querer um time mais competitivo. Eu vou fazer um vídeo amanhã sobre isso, falando sobre essa questão do Aguaio, que teve uma reviravolta, mas não só sobre isso, sobre o entendimento do Santos hoje com relação à montagem de elenco para 2025. O Lucas Mussetti fez um áudio no grupo do Instagram dele que ele foi bastante elucidativo com relação ao planejamento do Santos. O próprio Marcelo Teixeira já deu entrevista dizendo sobre a necessidade que o Santos tem de reduzir a sua folha salarial. Só que em contrapartida, o Neymar está pedindo um time ainda mais forte. Time forte que lhe foi lhe dado, mas estamos falando aqui de jogadores vindos da Europa, aqui, ó, além de reforços vindo da Europa e jovens promessas do mercado sul-americano. Ele quer mais. Esses jogadores, esse time que foi montado para o Campeonato Brasileiro, segundo a matéria do Lucas Barros, não é o suficiente para o Neymar ficar. O Neymar quer um time ainda mais forte. E aí minha pergunta é, o Santos tem condições de dar esse time que o Neymar tanto quer para que ele aqui fique? Ou a única maneira de fazer isso é se prejudicando brutalmente em suas finanças? A alternativa para isso seria ter uma SAF, e aí se você tiver uma SAF assim de uma vez, eu falei sobre isso no vídeo passado, você corre o risco de ter qualquer SAF. Isso é o ideal? Então, é um cenário que o Santos precisa conversar muito com o jogador. O que você quer? Qual que é a nossa capacidade hoje de investimento? Te atrai? Não te atrai? Porque o Santos não pode se prejudicar o seu futuro por conta do Neymar. Ao mesmo tempo, com o Neymar, o Santos acaba tendo muito mais chance de atrair esses reforços, até do ponto de vista financeiro. O Santos fechando um contrato maior com o Neymar até o fim, quem sabe, de 2026, se falava muito até o fim da Copa do Mundo, mas imagine até o fim de 2026, o Santos aí tem muita condição de trazer ótimas receitas para o ano que vem, que pode bancar um time mais caro. Essa conta tem que ser fechada. E o planejamento do clube, junto com o seu CEO, Pedro Martins, o Marcelo, o Marcelinho, as pessoas que tomam conta, o próprio Neymar pai, se ele quer mais protagonismo, que ele fique mais por dentro, então, das questões de finanças do Santos. Para que ninguém afunde o Santos aqui numa aventura de manter o Neymar por mais tempo, que não seja uma aventura, que seja um projeto sério, que tenha fundamento, que se encaixe,
que seja bom para o Santos, não só durante o momento que o Neymar estiver jogando, mas para o futuro, e eles estão pensando nisso, senão não estariam fazendo tudo o que estão fazendo com relação à Vila, com relação ao CT, com relação à infraestrutura dos meninos da base. Eles estão olhando para o futuro. Passa, inclusive, aqui, por isso o projeto do FICA do Neymar, o próprio Lucas levanta essa parte, ó. Neymar Pai pretende atuar diretamente no projeto que inclui mudanças e melhorias estruturais, como um estádio maior e um CT mais moderno. Tudo isso aqui fica. O Neymar para, mas isso aqui fica. Ele não vai levar junto com o Neymar para aposentadoria. Então eu entendo que exista um pensamento do Neymar Pai com relação ao futuro do Santos. Mas isso também precisa ser olhado do ponto de vista financeiro. Isso precisa ser olhado também do ponto de vista de balanço. Eu comentei aqui o balanço do Santos, que eu recebi, não em primeira mão, tem muitos detalhes do balanço que ainda não foram publicados, mas o resultado do balanço, o Santos vai ter em 2024, que foi o ano que o Santos disputou a Série B, o Santos registrou um déficit de mais ou menos 100 milhões de reais. Gente, isso é assim... Eu dei outros exemplos aqui. Teve clubes por aí como o São Paulo, por exemplo, que em 2025 jogou a Série A. Nos 3 primeiros trimestres do ano, dos 9 primeiros meses do ano de 2024, o São Paulo já registrava um déficit de quase 200 milhões, sendo que jogou a Série A e sendo que vinha de um título de Copa do Brasil. Então, a gente está dizendo que hoje o Santos, financeiramente, não está mal gerido nesse nível, como eu esperava. O Santos hoje faz um trabalho bom em termos de gestão. O Marcelo Teixeira prometeu isso e está cumprindo. E ele precisa continuar cumprindo. Ele não pode abandonar isso numa aventura de manter o Neymar por mais tempo e aí, de repente, lá na frente o Santos ter frutos ruins disso, né? Então, tudo isso precisa ser tido com muito cuidado. Ao passo que seria uma decisão muito dura chegar publicamente e dizer, olha, os caras me pediram demais, eu não tenho condição de dar tudo que o Neymar pediu e hoje a gente está abrindo mão dele. Seria dolorido para o torcedor do Santos, seria uma perda irrefutável para o Marcelo e assim, em termos assim de popularidade, seria muito ruim para o Marcelo Teixeira. Então assim, eu sinto que ele está meio que entre a cruz e a espada. Porque se ele entender que a permanência do Neymar em detrimento daquilo que ele precisa investir no clube e que as exigências que o Neymar tem possam eventualmente prejudicar o clube, como é que ele abre mão? Porque se ele abrir mão e o Neymar for embora, a torcida não vai entender. A gente entende, a gente sabe como funciona o torcedor médio. O torcedor médio vai ficar puto, não tá nem aí pro balanço. Você pode dar uma olhada, inclusive, na audiência desse vídeo que eu trago informações exclusivas do balanço. Ela é inferior a vídeos do Lucas Braga, vídeos que assim, que são, todo vídeo aqui é importante, mas numa escala de importância, esse foi um dos vídeos mais importantes que eu fiz pro canal e a audiência dele é péssima, porque as pessoas não se importam com isso. Não tô te criticando, tá tudo bem. As pessoas, no fim do dia, estão mais preocupadas com quarta e domingo. Não tenho a menor dúvida de quando o Campeonato Brasileiro começar, a bola começar a rolar, as lives começarem a voltar. A gente tá falando aqui quem tá jogando bem, quem tá jogando mal, o caixinha isso, o caixinha aquilo, o fulano isso, o fulano aquilo. Vai ter muito mais audiência no canal, o time ganhando ou perdendo, porque a bola vai estar rolando e essa é a preocupação do torcedor médio. A bola rolar, aquilo ser importante para ele. Só que essas coisas dos bastidores que envolvem finanças, elas têm cada vez mais um protagonismo que define a bola entrar ou não na quarta e no domingo. Como dia Ferran Soriano, a bola não entra por acaso e a gente precisa se ligar mais nesses aspectos. Então, eu vejo aqui uma questão muito delicada. Eu acho que o Marcelo Teixeira vai ter que ser um ótimo negociador aqui. Tentar mais convencer o Neymar e a família dele do que, ao contrário, para tentar fazer com que esse fico... Porque não adianta também o Neymar assinar o contrato e ficar infeliz, darem um time pra ele que ele não goste e ficar aqui, cara, pra ele quebrar o contrato é de 1-2, assim. Então não adianta só a assinatura. O Santos tem que dar um projeto como o Santos deu até agora, todas as etapas que o Santos precisou passar para que o Neymar chegasse, para que o Neymar tivesse uma boa recepção, para que o Neymar disputasse um Campeonato Paulista com um time competitivo, para que novos reforços chegassem e dessem outras condições para o clube no Campeonato Brasileiro, como é o fato do Roleiser que está se adaptando, como é o fato da volta do Zé Rafael, passa pela questão do Aguai. Eu vou falar disso em um outro vídeo aqui, porque existe sim uma ótima expectativa do
da cúpula do Santos, técnica com relação a esse jogador. Então, agora, se isso passa por jogadores vindo da Europa, como era o caso quando o Santos estava negociando, lembra? Com o Arthur, que ganhava 3, 4 milhões por mês. Quando o Santos estava negociando com Paredes, que ganha uma bala por mês. Hoje o Santos não tem condições de fazer isso. Até que ponto o Neymar vai entender e vai ficar feliz se essas negociações não acontecerem? Ou vai depender do campo? Porque se o time estiver ganhando, jogando bem, eu acho que ele vai falar, não, tá tranquilo. Mas se não tiver, o Santos, o seu staff, a sua diretoria vai ter que ser muito habilidosa para lidar com tudo isso. Vai ter que ser muito habilidosa para fechar todos os pontos e manter o Neymar feliz aqui. Isso não vai ser fácil. Ao mesmo tempo, eles vão ter que lidar com a própria derrota, porque perder aqui o Neymar, nesse caso, é considerado uma derrota, mesmo que seja a melhor escolha, mesmo que, cara, as exigências foram absurdas, não dá, vai ser ruim para o clube no futuro, decidimos fazer isso calcados no melhor futuro do Santos possível. Eu não acho que isso vai acontecer, mas se essa for a escolha, o torcedor vai entendê-la como ruim. Ninguém quer perder o Neymar, ninguém quer ver o Neymar indo para um rival. Você entende? Então, gente, assim, é um momento muito delicado, que passa por muita negociação. E eu espero que o Neymar, jogador, e o seu pai, que hoje é staff do jogador, entendam as dificuldades do Santos, queiram continuar com esse projeto, que eles tendem a repetir que é só o começo, é só o começo, é só o começo. Agora está na hora deles mostrarem, está na hora deles provarem que eles estão felizes mesmos, que eles querem ficarem, que eles entendem a realidade do clube pelo qual eles estão jogando. E eu acho que eles vão ter essa sensibilidade. Eu acho que eles vão pesar mais do que tudo a felicidade do jogador. Eu acho que eles vão pesar o ambiente, eu acho que eles vão pesar o melhor local possível para que ele faça a preparação para jogar a Copa do Mundo. Sabe, que não seja mais uma... Se o Neymar sai do Santos e vai para um outro lugar, é mais um furacão, mais um hecatombe, mais... E eu acho que eles não precisam disso, eles precisam de tranquilidade, eles precisam trabalhar quietinhos, eles precisam jogar, eles precisam competir, eles precisam pensar no futuro do Santos, eles precisam, até porque o futuro do Santos pode ser o deles. Eu não gostaria, já falei sobre isso, de uma SAF Neymar / Santos, mas pode acontecer, a minha revelia, mas pode. Então pode ser o futuro do Santos, pode ser o futuro da família também. Porque o Neymar não vai jogar tanto tempo assim mais. Eu estive aqui com o Salazar, que é hoje setorista da Gazeta do Neymar, da editoria Neymar, Santos / Neymar, e ele acha que depois da Copa do Mundo o Neymar tem grandes chances de aposentar, ou até mesmo no final de 26, numa eventual disputa de Libertadores, ele não jogar mais. Que o objetivo do Neymar é a Copa do Mundo e ponto, acabou. Então o Neymar não vai jogar mais tanto tempo assim, né? Então a gente precisa saber que o pós-Neymar, a gente já tem que pensar nisso, não vai ser algo absurdo, que o Santos vai cair de patamar como quando foi a Parmalat, quando saiu do Palmeiras, quando foi a MSI, que saiu do Corinthians. Não pode ser isso. Não pode ser jogadores indo embora, não, agora não tem Neymar, não quero ir mais, e debanar, todo mundo pedindo para sair, e o time se esvaziando sem condições. Sabe, não pode. O Santos tem que ser muito bem planejado para o futuro pós-Neymar. E isso passa pelo presente. Passa, inclusive, pela negociação com o jogador e com o pai do jogador. Eu acho que um final feliz está se aproximando. A coisa mais importante que a gente precisava ler, a gente leu, que era o Neymar quer ficar. Ele está feliz. Agora vai da habilidade das negociações que a diretoria do Santos conseguir fazer. E diante do que eles fizeram com relação ao orçamento de 2024, eu dou um voto de confiança. Vamos esperar, vamos aguardar e vamos acompanhar qualquer novidade nesse sentido. Eu volto aqui para comentar, a gente vai desdobrando essa história. Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço, até o próximo vídeo.